Ok, então, bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Aqui está o professor Edinho, então, é, gravando mais uma videoaula para vocês. O conteúdo de vocês hoje, pessoal, ele está dentro do conteúdo leitura e interpretação textual sobre textos diversos, certo? Vamos lá então. O conteúdo de hoje, então, chama-se técnicas de interpretação de texto. Técnicas de interpretação de texto. Eu quero que esse vídeo dê muito pequeno, quero que esse vídeo fique com menos de 10 minutos. Vamos tentar então? Ok, então. Técnicas de interpretação de texto. Daí o professor fez um material aqui para vocês, que eu vou mandar também em slide, para vocês poderem acompanhar o vídeo do professor vendo os slides, chamado assim, os 10 mandamentos da interpretação de texto. Fazendo um pastiche, né, uma referência, uma brincadeira, uma referência aos 10 mandamentos da lei de Deus, né, que Deus teria dado a Moisés, então, na pedra, certo? Então, olha só, pessoal. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho para vocês. Quem tem dificuldade de interpretação de texto? Levanta a mão quem tem dificuldade de interpretação de texto. 2, 3, 20. 25 alunos têm dificuldade. 20 alunos de 25 têm dificuldade. Tá comprovado isso, tá? Não é só na sala de vocês, não é só com vocês. Então vamos lá. Se tu tem dificuldade de interpretar texto, fique calmo, tá? Acredite, matemática é bem pior. Então vamos lá. O que é ler, né? Ler é o meio mais importante de chegarmos ao conhecimento. Portanto, precisamos aprender a ler, não apenas passar os olhos sobre algum texto, certo? Ler, na verdade, é dar sentido, é dar vida ao texto, seja ele informativo ou literário, ou um texto de entretenimento, por exemplo, seja ele um texto de uma prova ou o texto do livro didático, dos livros didáticos dos professores de vocês. Então tem que ler com muita atenção. É preciso, para uma boa leitura, exercitar-se na arte de pensar, de captar ideias, de investigar as palavras. Para isso, devemos entender primeiro algumas definições importantes. O que é texto, que tu já sabe, tu já viu com o professor no começo do ano. O que é leitura verbal e não verbal. O que é compreensão de texto e o que é interpretação de texto. E o que é leitura. Vamos lá então. O que é texto? Texto é tudo aquilo que nos passa um significado. Uma imagem é um texto. Já sabe, de acordo com o conteúdo da análise visual, já sabe que uma imagem é um texto. Tá, professor Edwin, não tem letra? É um texto? Exatamente. Texto é o todo enunciativo que te passa um significado, tá bom? A bandeira do Brasil é um texto? É. Se a bandeira do Brasil não tivesse aquela frase, ela seria um texto? Seria um texto, ok? A bandeira do Japão não tem frase e ela é um texto? Ela é um texto. Porque tu olha para ela, tu tiras o significado dela. Ou tu põe o significado nela. Ou tu põe e depois tira um significado nela. Certo, pessoal? O cabelo do professor está revirado, mas não tem problema. Se fosse em sala de aula, também estaria assim. Então, vamos lá. O que é uma leitura verbal? Ótimo, é a leitura dos textos que têm palavras. A leitura não verbal é a leitura dos textos que não têm palavra. A leitura mista é a leitura dos textos verbais misturados aos textos não verbais. Por exemplo, os mangás, os animes, as tirinhas, as charges. Lembram da charge que a gente já estudou este ano? Muito bem. E está lá na sala, no nosso dicionário da turma, o que é compreensão de texto e o que é interpretação. Bom, a compreensão é mais simples, é bem simples. As respostas estão ali no próprio texto. Por exemplo, eu pergunto assim: onde o menino foi depois de ter saído da casa da sua avó? O menino foi à escola. Está lá no texto que ele foi à escola. A compreensão é mais simples. Por exemplo, eu tenho o texto assim: Maria foi à feira. Este é o texto. A pergunta
que vai te levar à compreensão é: quem foi à feira? Maria. Então a compreensão ela é mais superficial, ok, pessoal? Muito bem. Queria mandar um abraço especial para os alunos da EEB João dos Santos Alião, em especial para os sétimos anos 2 e 3 e para os meus primeiros anos 1, 2 e 3 hoje aqui, tá bom? O que é, então, a interpretação, que é diferente da compreensão. A interpretação de texto é assim: eu tenho o mesmo texto, Maria foi à feira, certo? Só que a interpretação, o professor, ou a prova, ou o livro didático, ou o exercício da internet que tu esteja treinando, vai perguntar assim, ó. Ao invés de perguntar onde foi Maria, vai perguntar assim: quais os fatores sociais que levaram Maria a ir à feira? Daí a resposta é muito ampla, porque te leva a pensar, Tu estás na escola para pensar. Se o teu cérebro, se a tua mente saiu no final do ano, do mesmo modo que ela entrou no começo do ano, no que tange a capacidade de pensar, a escola falhou, você falhou, o sistema falhou. Tem que sempre estar com a cabeça mais aberta. Então, olha só. Quais os fatores sociais que levaram Maria a ir à feira? Uma resposta bem boa, uma resposta interpretativa, além de compreensiva, podia ser assim: muitos são os fatores sociais que levaram Maria a ir à feira. O fato de ela ser mulher e o serviço doméstico, mesmo depois da Revolução Industrial de 1934, no governo de Getúlio Vargas e a ascensão das mulheres no mercado de trabalho nos anos 90, ainda são as mulheres que vão às compras alimentícias. Se Maria foi à feira é porque Maria também é de classe média. Caso contrário, uma empregada iria por ela, de classe média baixa. Caso contrário, uma empregada iria por ela. Mas também não é da classe baixa, pois não sobra aos pobres dinheiro para gastarem com frutas e leguminosas. Entenderam? É mais ou menos assim. Perguntar o que levou Maria a ir à feira. É uma pergunta interpretativa. Perguntar onde Maria foi é uma resposta, é uma pergunta compreensiva. Então vamos lá. O que é a leitura? É o ato de dar vida ao texto. De tu abrir as tuas gavetinhas mentais e colocar tudo que tu sabe naquele texto, naquele assunto. Esse vídeo vai ficar bem mais de 10 minutos, com certeza. O que é texto? É um todo significativo. Leitura verbal é ler um texto que tenha palavras. Leitura não verbal, ler um texto que não tenha palavras. Leitura mista, ler um texto que possui palavras e desenhos. O que é compreensão? É a superfície do texto. O que é interpretação? É o fundo do texto, certo? Então, para que vocês consigam interpretar melhor, no slide 5 que eu mandei para vocês, o professor botou aqui uma pedra, certo? Com os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos da lei da interpretação, ok? Vamos lá então. Mandamento 1. Leia as questões de interpretação antes. Numa prova, por exemplo, é interessante que tu leia a primeira pergunta e depois o texto. Lá em cima marca assim: leia o texto abaixo, responda as questões 5, 6, 7. 5, 6 e 7. Tu vai lá primeiro, tu vai ler a pergunta 5, a pergunta 6 e a pergunta 7, com as alternativas. Depois você volta a ler o texto. Por quê? Desse modo, quando você for ler o texto, para começar, quando tu for ler as perguntas lá, tu já vai eliminar algumas pela tua capacidade de inferência, de conclusão, mesmo sem ter lido o texto. Então você vai fazer o quê? Você vai ler as perguntas e depois tu vai pro texto. Quando tu fizeres isso, o teu cérebro vai focar mais no que é mais importante, porque o teu cérebro já viu o que ele tem que ver sobre o texto. Então, número 1, leia as questões de interpretação antes, ok? Número 2, ler todo o texto, procurando uma visão geral do texto. Leu as perguntas, leu todo o texto. Número 3, se encontrar palavras desconhecidas, não interrompa a leitura. Mesmo que tem palavra que não entendeu, se tu conseguir se virar com aquelas palavras sem pegar o dicionário, melhor ainda, certo? 4. Ler
ler bem, ler profundamente, ler todo o texto pelo menos 2 vezes, tá? 5. Voltar ao texto tantas vezes quanto precisar. Você está no conteúdo, na pergunta, tu volta pro texto. Tu vai e volta quantas vezes precisar. 6. Não permitir que prevaleçam as suas ideias sobre as ideias do autor. Isso aqui é bem importante, gente. Tu sabes que, por exemplo, o céu, ele é azulado, né? O céu é azul, ok? Se o autor disse, se o autor do poema, se o autor do conto, se o autor do romance, se o autor daquele texto diz que o céu é rosa, o céu vai ser rosa. Então não permita que a tua visão de mundo ela se sobreponha à visão de mundo do autor, ok? Depois, 7. Fragmentar o texto por parágrafos, partes, para melhor compreensão. Fica naquele parágrafo ali até tu entender, certo? Ou fica naquela frase até tu entender. Não vai para o outro parágrafo sem você ter entendido aquele parágrafo anterior, ok? 8. Verificar com atenção e cuidado o enunciado de cada questão. A pergunta, entender o que a pergunta quer. Pergunta de Enem, pergunta de Enem, pergunta de vestibular, as perguntas dos simulados pelo Google Forms do professor, as perguntas da prova. Entender o que a questão quer. Não vai para o texto, para a pergunta, sem entender o que ela quer, tá bom? 9. Então vamos lá, vamos recapitular aqui. 1. Ler as perguntas antes. 2. Ler o texto rapidamente. 3. Se encontrar palavras novas numa prova, não adianta ficar parado sobre elas. 4. Ler de novo o texto. 5. Voltar ao texto quantas vezes precisar. 6. Não permitir que as tuas ideias prevaleçam sobre as ideias do autor. Quando tu for escrever um texto, sim. 7. Dividir o texto por partes. 8. Entender bem a pergunta. Ok? 9, então. Você deve perguntar ao texto: qual assunto tratado? Qual o problema central levantado pelo autor? Diante do problema levantado, qual a posição assumida pelo autor? Depois, quais os argumentos apresentados que justifiquem a posição assumida pelo autor? Quais os argumentos secundários apresentados pelo autor? Então, o item 9, tu tem que fazer umas perguntas na tua cabeça para o texto. Por exemplo, qual o assunto tratado? O assunto tratado é ecologia. Qual o problema central levantado pelo autor? O desmatamento da Amazônia no ano de 2018 e 2019. Diante do problema levantado, qual é a posição assumida pelo autor? O autor mostra-se preocupado, apreensivo com a pouca ênfase e preocupação que os órgãos públicos demonstram em relação ao desmatamento da Amazônia. Quais os argumentos apresentados que justifiquem a posição assumida pelo autor? Porque no ano tal, o ministro do Meio Ambiente fez isso, fez isso. No outro ano fez isso e aquilo. E nos anos tal, simplesmente não tem ministro do Meio Ambiente. Ou se tem, ele não fez o que tinha que fazer. E depois a 9.5, quais os argumentos secundários apresentados pelo autor, tá? Então, gente, vou ter que fazer essas perguntas. Até o 9.5 ele pode até deixar de lado, se for um texto curto, tá? 9.1, perguntar para o texto: qual é o assunto tratado? Ecologia. 9.2, qual o problema central levantado pelo autor? O desmatamento da Amazônia, por exemplo. 9.3, diante do problema levantado, qual a posição assumida pelo autor? O autor se preocupa com o que está acontecendo. 9.4, quais os argumentos apresentados que justifiquem a posição assumida pelo autor? O autor se preocupa porque, em virtude disso. Certo, pessoal? E o 10, então, mantenha o hábito da leitura sempre. Ao longo da tua vida. Leia, pessoal, leia. Leia livros, leia jornais, leia gibi. Não seja mais um analfabeto funcional, né? Os nossos avós, talvez, eles não compreendam, não têm facilidade em interpretar o que estão lendo.
porque eles não tiveram acesso, né, à escolaridade. Vocês estão tendo, nós tivemos, eu tive, vocês estão tendo. Então use bastante essa tua oportunidade para ser um sujeito da tua vida e não apenas um objeto da história, tá bom? E então o item 10 é de botou mantenha o hábito da leitura. No slide 8 eu tenho um texto, certo? Chamado Sonho dos Adolescentes. No slide 9, eu tenho essas perguntas do item 9 para vocês, certo? Vamos lá então. Os sonhos dos adolescentes. Melhor, vocês vão ler esse slide, o 8 e o 9, tá? E vão ver se as respostas de vocês batem com as respostas que o Edinho botou no slide 9. Professor Edinho, e os textos que não têm palavras, como as charges, como algumas charges e algumas tirinhas, por exemplo, o que tu vai fazer? O professor Edinho botou aqui para vocês um vídeo de um professor do Colégio Cristo Rei que vai ajudar vocês, tá bom? Muito bem, então. Nosso vídeo de 16 minutos era isso. A aula de hoje é técnicas de interpretação de texto, que o Edinho transformou em os 10 mandamentos da lei da interpretação. Forte abraço, fique com Deus.